Bora fazer uma análise completa desse exercício aqui, remada curvada com barra com a pegada pronada, que é um exercício muito popular há décadas no meio do treinamento, tá? E já quero começar com vocês com a posição correta da remada curvada com barra. O tronco ele tem que estar em 90 graus, que é paralelo com o solo, até 60 graus, ou seja, de 60 a 90 graus. Por quê? Nessa posição de tronco você consegue uma boa amplitude de movimento para as fibras inferiores mediais da grande dorsal, que é um ponto fraco de muitos físicos por aí, né? E muitas vezes o cara faz achando que vai trabalhar esses músculos, essa região, só que compensa com movimentos errados que eu vou citar aqui nesse vídeo. Então, galera, quando você trabalha entre 60 e 90 graus, você consegue uma boa amplitude de ação para o movimento de flexão e extensão da articulação do ombro. Quem são os motores primários do movimento de extensão da articulação do ombro? Latíssimo no dorso e redondo maior, tá? Quando a gente fala latíssimo no dorso, pelo tronco estar entre 60 e 90 graus, você consegue um bom alongamento para as fibras inferiores e mediais, e na hora de remar, na hora de aproximar o húmero ali ao tronco, né, de fazer um movimento de extensão da articulação do ombro, você consegue aproximar a inserção da origem dessas fibras e direcionar bem o trabalho para essas fibras mediais inferiores. Então você consegue comprimir muito bem elas. E lembrando, se você faz a pegada pronada, é natural você ter um leve afastamento do braço em relação ao tronco, uma leve abduçãozinha de ombro. Só que se você abduz demais o ombro, faz com o ombro totalmente aberto, não é errado. Só que aí você diminui a solicitação das fibras inferiores por não conseguir um bom alongamento e comprimir muito bem elas pela direção do movimento, mudar um pouco, né? Sair do movimento de flexão e extensão da articulação do ombro e entrar para o movimento de abdução horizontal da articulação do ombro. E fazendo esse movimento com o cotovelo mais aberto, você aumenta a solicitação do deltoide posterior. E, lógico, mantendo o trabalho redondo maior, fibras superiores e mediais da grande dorsal. As fibras superiores, elas estão numa posição mais horizontal, então elas ficam mais alinhadas com o movimento quando você afasta o braço em relação ao tronco. Então você traz o trabalho mais para o upper back com o cotovelo mais aberto. Não precisa ser totalmente aberto, mas ele numa linha de 45 graus já aumenta bem a solicitação aí do deltoide posterior e um pouco mais das fibras superiores da grande dorsal, tá? Quanto mais você afasta, mais você leva o trabalho para o upper back. E lógico, a remada curvada, se você faz um bom trabalho de abdução e adução escapular, você tem uma boa solicitação das fibras mediais do trapézio e romboides, tá? E aí, é extremamente importante você manter uma boa estabilização de core e o alinhamento fisiológico natural da coluna. Porque se você faz um arredondamento da coluna vertebral, você quebra a estabilização, você aumenta o estresse entre os discos, aumentando muito o risco de desenvolver uma hérnia de disco aí, alguma lesão na coluna, tá? Então é importante manter o alinhamento natural da coluna ali durante toda a série, tá? Estabilizando bem o core, então é importante ter um core fortalecido. Galera, bom, falei pra vocês aí, quanto mais próximo do tronco o braço tá, não precisa estar colado, você aumenta o trabalho das fibras inferiores mediais da grande dorsal, ainda tem a solicitação do deltoide posterior mais em menor proporção e das fibras superiores da dorsal mais em menor proporção em relação ao braço mais aberto, tá? Com o trabalho de adução escapular, você tem a solicitação das fibras mediais do trapézio e romboides. E aí a gente tem alguns cuidados aqui, além da posição do tronco. Primeiro, como eu disse, se você faz o arredondamento da coluna lombar, você vai levar muito estresse para a coluna, ela não vai conseguir dissipar bem essa sobrecarga e vai acabar desenvolvendo uma hérnia e desconforto, dores lombares, dores na coluna, né? Que vai podendo prejudicar até o trabalho escapular. Quando você arredonda demais, você acaba limitando o trabalho escapular, neutralizando aí o trabalho das fibras mediais e romboides também, ali, fibras mediais do trapézio e romboides, tá? Outro erro comum, fazer um movimento muito curto, exagerar na flexão de cotovelo, aumentando muito a solicitação do bíceps, né? Então o ideal é você trazer a barra mais próxima do quadril para você não ter tanta solicitação do bíceps e acabar não fadigando ele antes de ter um bom trabalho dos grupos musculares das costas, né? Outro erro comum, botar muito peso e por botar muito peso, você levantar demais o tronco para conseguir estabilizar bem o movimento, porque quanto maior o peso, mais vai gerar necessidade de ter um core forte e uma coluna forte para manter a posição, tá? Os eretores da coluna numa boa, tem que ter um bom fortalecimento. Aí entra a importância do deadlift, né? Deadlift fortalece muito os eretores da coluna e você consegue manter a posição do tronco de entre 60 e 90 graus com mais facilidade, porque os eretores seguram a coluna nessa posição. Se você tem eretores fracos e core fraco, na hora que você botar peso, você vai começar a levantar o tronco naturalmente para conseguir mover o peso. E ao levantar muito o tronco, 45 graus, 40, 35 graus, você diminui muito a amplitude de ação para as fibras da dorsal
até mesmo diminui a solicitação das fibras superiores da grande dorsal. Por mais que elas estão tensionadas pela sobrecarga, ainda assim a amplitude de movimento é curta, eles não vão conseguir uma boa alongamento, né, na fase excêntrica, consequentemente não vai ter uma boa solicitação para a grande dorsal. E ainda assim você vai diminuir o trabalho de adução escapular contra a resistência e vai aumentar a solicitação das fibras superiores do trapézio. E aí entra aquelas dores no trapézio, trapézio hiperativo, dolorido, qualquer exercício de remada ele está doendo, por quê? Tá botando muito peso e fazendo de forma incorreta. Então, outro detalhe importante é que não há necessidade de você passar o braço da linha do tronco, ou seja, jogar o cotovelo muito para trás. Porque quando você faz uma hiperextensão da articulação do ombro, ou seja, passando o húmero da linha do tronco, você diminui a solicitação, a tensão da grande dorsal e aumenta a tensão aí da cabeça longa do tríceps, sem necessidade, porque o foco não é esse desse exercício. Então, na hora de fazer a remada, simplesmente reme até o braço ficar na mesma linha que o tronco, paralelo com o tronco, ou uma leve passadinha, nada exagerado, tá? Porque se você levanta, passa demais o cotovelo, o húmero em relação ao tronco, você acaba diminuindo a solicitação, a tensão da grande dorsal, tá? E lembrando, galera, você pode sim fazer a remada curvada num ângulo de entre 45 e 90 graus, tá? 45 graus ainda é uma execução correta. Só que lembrando, se você conseguir manter o tronco um pouco mais baixo, 50, 60, 70, 80 graus, você vai aumentar um pouco maior a amplitude de movimento, principalmente para as fibras inferiores da grande dorsal, tá? Mas até 45 graus ainda é ok e tem ainda uma boa solicitação, tá? Mas o ideal é tentar manter um pouco mais inclinadinho o tronco e evitar de levantar muito, porque se você levanta muito, você diminui muito a amplitude de ação e, como eu disse, acaba diminuindo a solicitação da grande dorsal e aumentando muito a solicitação das fibras superiores do trapézio e tirando totalmente o objetivo do exercício. Não cometa esses erros, execute a remada curvada no seu treino. Você pode usar tanto a variação com o braço mais próximo do tronco para focar no movimento de flexão e extensão da articulação do ombro, consequentemente fibras inferiores e mediais da grande dorsal, né? Além das fibras dos músculos retratores da escápula, ou você pode fazer um afastamento um pouco além dos 45 graus do húmero, né, do braço, em relação ao tronco, ou seja, o braço aqui ou um pouco mais aberto, para aumentar a solicitação do deltoide posterior e mais direcionar o trabalho mais para upper back, que são as fibras superiores da grande dorsal, e manter ainda o trabalho das fibras mediais do trapézio e romboides, tá? Então, cotovelo mais aberto, upper back, cotovelo mais fechado, um pouco mais da lower back ali, fibras inferiores mediais da grande dorsal, mantendo o trabalho dos retratores da escápula e diminuindo o trabalho ali do deltoide posterior com o cotovelo mais próximo do tronco. Lembrando, não precisa ter o braço totalmente encostado no tronco.